Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos verificar qual o conteúdo da nossa aula. Estamos na aula de número 9, com objeto de conhecimento e identidades e interculturalidades regionais. Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e a África. E o detalhamento, importância da Antártica no contexto geopolítico e a relevância dos países da América do Sul, juntamente com a Antártica, nas pesquisas sobre o ambiente global. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, a nossa aula, então, vamos falar desse grandíssimo continente, um dos 6 continentes que fazem parte do nosso planeta. O continente da Antártida, o continente Antártica. Ele é um continente conhecido como o continente dos superlativos. Quer dizer que ele tem algumas coisas demais. Ele, por exemplo, é o mais frio do planeta, é o local onde tem os ventos mais fortes e também é um dos locais mais secos do mundo. Já pensou um deserto de gelo ser um local seco? E aí lá acontece essa condição. Tanto é que em alguns lugares da Antártida, apesar desse gelo todo, nem neva e nem chove. Apenas tem uma secura, são menos de 50 milímetros por ano. E a gente vai ao longo da nossa aula compreender um pouco mais sobre esse continente gelado. A gente começa falando dos nomes que a gente pode dar a esse local, porque tanto a Antártida quanto a Antártica está correto, né? Possui aí aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, e isso faz com que seja o 4º maior continente em extensão territorial. Então temos Ásia, África, América e em quarto temos então a Antártida. As terras emersas, ou seja, as terras que estão acima do nível do mar, elas vão compor aí 10% das terras do nosso globo terrestre. Como eu falei, ela é banhada por diversos oceanos, o Índico, o Pacífico, o Atlântico e também o glacial Antártico. E vai abrigar 70% da água doce do mundo. Lembrando que essa água doce ela vai estar congelada. Estamos falando de um continente formado por gelo. Então ela vai sim concentrar uma grande quantidade de água doce, mas essa água está no seu formato sólido, a sua forma sólida. Ela desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Isso porque a Antártida funciona meio que como se fosse um ar-condicionado natural do planeta. Sem esse gelo que existe na Antártida, aqui seria muito mais quente do que já é. O nosso planeta teria uma maior temperatura, então ele atua na regulação do clima global, não só das áreas próximas a ele, como o sul da América do Sul, mas como do globo terrestre inteiro. E acaba sendo um laboratório natural para pesquisas científicas e também um espaço de cooperação internacional. Nessa aula, a gente vai conseguir verificar que a Antártida é um dos poucos lugares do mundo que não tem um dono, né? Não tem um país que lá comanda. Existem sim reivindicações, que a gente vai já falar sobre isso, em disputas territoriais, mas devido a acordos e tratados que existem e são validados até 2048, por exemplo, atualmente essas reivindicações estão suspensas. Mas daqui a pouco eu falo mais para vocês. A gente vai falar agora das características físicas desse continente. Então eu falei para vocês que é frio. Mas quão frio é a Antártida? Olha só, local mais frio do planeta. No inverno, as temperaturas no interior ultrapassam 80 graus Celsius negativos. Já pensou, tu tá andando num congelador gigante, né? 80 graus negativos. É impossível uma pessoa andar lá sem agasalho, sem estar devidamente vestida, casacos e casacos, podendo então estar ali para poder proteger o calor do corpo.
Então, aqui, esse pedacinho aqui já chegou, aqui, esse pedacinho do nosso planeta já chegou a registrar menos 89,2 graus Celsius. Então, é muito frio, galera. Continuando, a gente vai para a segunda característica, que esse frio nós vamos chamar a condição climática de lá de clima polar da região, uma das mais severas. Isso porque ela é frio, né? Essa temperatura negativa, e ela é uma temperatura que não varia muito ao longo do ano, e ela é seco, né? Apenas 50 milímetros ou menos de chuvas, de índices pluviométricos anuais. Então, é um local extremamente seco. Acaba, então, que nem neva e nem chove em alguns determinados lugares da Antártida. Seguindo, é o mais ventoso, com ventos de até 320 km por hora. E é devido a essa característica da Antártida que a gente tem o movimento das massas de ar. Então, em alguns momentos do ano, dependendo de qual direção esse vento vai, ela pode estar levando massas de ar fria em direção, por exemplo, à América do Sul. Devido a esse frio intenso que há nesse continente, a vegetação é escassa. Isso quer dizer que ela é pouca, né? Praticamente não tem árvores, mas a gente diz que é uma vegetação de tundra. A tundra ela é formada por musgos, líquens e algas. Então é uma vegetação rasteira. E onde é que ela se concentra? Principalmente no litoral. Isso porque ali vai acabar apresentando uma temperatura um pouco mais amena, ou seja, um pouco mais quente. Seguindo, a gente verifica agora como essa movimentação dos ventos vai interferir no clima da América do Sul. O clima da Antártica influencia diretamente as condições climáticas da América do Sul. Isso porque as massas de ar polar entram no continente e reduzem as temperaturas, até mesmo nas áreas situadas na zona tropical. Isso quer dizer que no nosso território, o Brasil, a gente vai ter maior influência dessas massas de ar na região sul, aonde pode nevar e gear, na região sudeste, com quedas bruscas na temperatura, e também pode chegar ali à região do centro-oeste, fazendo com que as temperaturas também caiam nessa região. No caso do norte e do nordeste, há uma menor influência. Pode chegar? Pode, mas não vai chegar na mesma quantidade nem na mesma força que chega nas regiões do Brasil que são mais próximas da Antártida, tá bom? Então influencia sim devido a essa movimentação das massas de ar. Na sequência, a gente vai verificar um pouco do relevo, um pouco da distribuição das terras da Antártida. Então, olha só para vocês entenderem, aqui nós temos a América do Sul, que aí seria o extremo sul do Chile e da Argentina. Por isso que nesse local do nosso continente ele é mais frio, devido à sua proximidade com a Antártida. Então, os ventos vão saindo em direção ao território aqui da América do Sul e conforme mais perto, maior a influência dessa massa de ar, e conforme vai entrando no território, essa massa de ar vai perdendo a sua força, o que faz, né, com que a região norte da América do Sul tenha uma menor influência. Agora falando da superfície terrestre da Antártida. Então isso que é verde que vocês estão enxergando são as terras emersas. É aquilo que realmente é um solo sólido da Antártida. Então a Antártida não é formada apenas por gelo, tá? Então essas partes brancas que vocês estão enxergando ao longo da borda do verde, sim, essas partes são plataformas de gelo. E essas plataformas é que podem acabar degelando e derretendo, e isso pode acabar ocasionando ali o aumento do nível do mar. Mas vamos falar aqui da divisão que a gente tem na Antártida. A Antártida é toda essa área. Só que a gente pode dividir a Antártida em duas grandes regiões devido à presença aqui dos montes transantárticos.
Então, vocês conseguem aí verificar que esses montes vão atravessar a Antártida no sentido leste-oeste. E aí divide a Antártida em duas grandes porções. Uma porção menor, mais próxima da América do Sul, e a outra região, a Antártida Oriental. Então, se eu for dividir a Antártida, eu posso dividir a partir dos montes transantárticos em duas porções, a parte ocidental e a parte oriental. Perfeito? Seguindo, a gente verifica que a Antártida Oriental, ela vai ser maior, né? Vocês observam aqui o tamanho dela em relação à outra metade desse continente. Ela é mais estável, tá? Ela é mais fria e nessa região também se encontra a maior geleira do mundo, ao glaciar ou geleira Lambert. E é nessa região que acaba tendo, por ser mais estável e é mais frio, que as temperaturas vão ser mais baixas, com pouca variação de temperatura, e também nessa área é a região mais árida, é a região mais seca. Na outra metade que a gente tem aqui, então, da Antártida, vamos estar falando da Antártida Ocidental, que ela é menor, ela é mais vulnerável ao derretimento. Vocês podem observar aí essas duas plataformas de gelo. Aqui a plataforma Rhone e aqui a plataforma Ross. Essas duas plataformas, elas estão mais vulneráveis, mais suscetíveis a esse derretimento, principalmente na época da estação do verão. O perigo é elas colapsarem, ou seja, elas quebrarem a ponto de se desprenderem da superfície da Antártida e irem em direção ao oceano. Se essa quantidade de gelo acabar se derretendo e for em direção ao oceano, o que acontece? Vai derreter e vai aumentar, por consequência, o nível do mar. E aí as áreas litorâneas do mundo inteiro vão sofrer impactos, ok? Seguindo, a gente verifica que a Antártida é um continente gelado, onde 98% da Antártida é coberta por gelo. A camada de gelo tem uma média de 2 quilômetros de espessura. Então, é uma camada grossa, generosa. E em algumas áreas, ela vai chegar a quase 4,7 quilômetros. Então, ali tem muita cobertura de gelo nessa região da Antártida. Esse gelo vai formar 70%, é composto por 70% da água doce do nosso planeta. E as plataformas de gelo, como a de Ross, são extensões flutuantes, ou seja, elas são consideradas soltas, elas estão ali flutuando próximo ao continente da Antártida. E se elas se desprenderem, né, pode acabar ocasionando um aumento do nível do mar. E elas também desempenham um papel crucial na estabilidade do clima, porque o gelo acaba refletindo a luz solar. Então, ele manda de volta para o espaço uma quantidade de raios solares, uma quantidade de calor, o que faz com que o nosso planeta não seja tão quente. Se não tem esse gelo, o que acontece? O clima aumenta, e o clima aumenta no globo todo. A gente vai verificar agora que existem pessoas que estão dentro do continente antártico, mas essas pessoas, elas não moram de forma permanente. Olha só, ela abriga uma população temporária de cientistas e pessoal de apoio, que seriam médicos, cozinheiros, eletricistas, que estão ali para poder dar apoio ao desenvolvimento das pesquisas científicas. E essa população vai variar de 1.000 pessoas no inverno a 4.000 no verão. E é durante o verão que essas pesquisas serão mais desenvolvidas, mais trabalhadas. Existem cerca de 29 países com bases científicas no continente antártico. O Brasil faz parte, com a Estação Comandante Ferraz, a Argentina, o Chile, Noruega, Estados Unidos, sendo que
existe no Chile, existe na porção do Chile e na porção da Argentina 2 vilas semi-permanentes. Quer dizer que há pessoas ali, famílias que vivem um maior tempo, maior período no continente antártico. Como eu falei para vocês, a Antártica não tem um dono, não tem um país que ali comanda. A gente vai verificar agora um mapa que traz as últimas reivindicações territoriais desse continente. Olha só. Então a gente verifica que dentro desse mapa há vários triângulos coloridos. Austrália, França, Austrália novamente, Noruega, Reino Unido, aí temos bem aqui Argentina, Chile e a Nova Zelândia. Esses países reivindicam parte da Antártica para eles. No entanto, não há nenhum documento, nada foi oficializado e todos eles entraram em um acordo, que a gente vai já analisar um pouquinho, na qual eles decretaram esse território como internacional, ou seja, é de todos. Que acordo seria esse? Seria o Tratado da Antártica, que foi assinado em 1959. Qual era o objetivo? Qual é o objetivo? Garantir que a Antártica seja usada exclusivamente para fins pacíficos e científicos, evitando conflitos geopolíticos. Antes desse tratado, atividades econômicas ali eram desenvolvidas, então estava tendo impactos ambientais naquele local. E havia disputas dos países dentro daquele território, por ser o dono daquele território. Então havia conflitos. Então aí, devido à assinatura do Tratado da Antártica, esses conflitos foram atenuados. Quais são os principais pontos? Proibir atividades militares, não realizar testes de armas nem exploração mineral, promover a cooperação internacional em pesquisa científica, suspender as reivindicações territoriais enquanto estiver em vigor. Quais os países que assinaram o Tratado da Antártica? Foram ao todo 12, incluindo Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, também o Reino Unido, Argentina e Chile. E hoje mais de 50 países fazem parte desse tratado. Esse tratado ele foi reformulado e aí se gerou o Protocolo de Madrid, que foi assinado em 1991, mas entrou em vigor em 1998. E ele tem validade, ou seja, ele vai perdurar até 2048. Isso para buscar que as atividades humanas nesse continente sejam mínimas, causando um baixo impacto ambiental ou zero. Quais foram, então, algumas medidas principais? Não pode levar plantas e nem animais para a Antártida, a fim de não misturar e não causar nenhum conflito àquele ambiente. Todo lixo que as estações produzirem devem ser recolhidos e levados de volta ao seu país de origem. E também não pode ser explorado nenhum recurso natural, incluindo os minérios que lá existem. A Antártida, por causa desses acordos, ela tem um grande impacto na cooperação internacional. Então, ela é administrada por um sistema de gestão coletiva. Todas as decisões são um consenso entre os países que assinaram os tratados. Todo ano, reuniões são realizadas para se discutir proteção ambiental, as pesquisas científicas e também criar regulamentos para o desenvolvimento dessa atividade. E isso faz com que a Antártica seja um exemplo raro de cooperação internacional em um espaço neutro. E a presença de países sul-americanos como Brasil, Argentina e Chile reforça essa importância estratégica da região para a América do Sul. Isso faz com que a Antártica tenha uma grande importância na questão do contexto geopolítico. Porque ali passam diversas rotas marítimas importantes, como o Estreito de Drake. Há um controle das comunicações marítimas, principalmente as existentes em divisões de oceanos. Ela serve como base para operações estratégicas de aeronaves e também de base logística. E em 2048, quando termina o Protocolo de Madrid, é que esses países poderão ali explorar a região da Antártica e então disputar, o território. No entanto, fica aí que em 2048 os países podem renovar este acordo e aí prolongar o tempo de
de ser pacífico, tempo de paz dentro deste continente. E a gente vai falar agora um pouco das pesquisas científicas que são desenvolvidas dentro da Antártida, começando por mudanças climáticas e derretimento das geleiras. A Antártica, ela funciona como um termômetro do planeta. O gelo, então, aqui, ele reflete a luz solar e regula o clima global. E o derretimento das geleiras antárticas afeta diretamente o nível do mar e também os padrões climáticos do mundo. Na sequência das pesquisas científicas, a gente pode falar do buraco na camada de ozônio e dos efeitos dele. O buraco na camada de ozônio é o mais pronunciado, né, sobre a Antártica. Isso quer dizer que ele é maior acima da Antártida, devido às condições atmosféricas únicas naquele local. É muito frio. Então, estudar esses fenômenos nessa região ajuda a entender os efeitos da radiação ultravioleta e a eficácia das políticas ambientais, como a proibição do CF6, que era utilizado nos sprays, nos aerosóis. Seguindo, a gente entra agora na biodiversidade e ecossistemas únicos. Isso porque a Antártica, ela possui espécies adaptadas a esse frio extremo, como os pinguins, focas, o crio, que é a base da cadeia alimentar, principalmente utilizando-se como alimentação das baleias. Então, se um desses animais some, toda a cadeia alimentar sofre. Então, são ecossistemas sensíveis às mudanças ambientais, servindo como indicadores da saúde do nosso planeta. E aí, destacando um último tópico dentro das pesquisas científicas, a história da Terra, que é preservada no gelo. Então, as camadas de gelo que a gente pode observar aqui nessa imagem, olha só, são camadas e camadas que são acumuladas, a gente pode retirar dela informações sobre o clima, sobre a atmosfera, isso da Terra há milhões de anos atrás. E estudar essas camadas pode nos ajudar a entender as mudanças climáticas passadas. Dessa forma, a gente consegue prever de alguma forma o futuro dentro dos cenários ambientais. A gente vai agora analisar como o Brasil tem a sua presença dentro da Antártida. A Antártida é um continente remoto que desempenha um papel crucial na dinâmica climática da América do Sul e do Brasil. As massas de ar que chegam à América do Sul e, consequentemente, ao Brasil, têm sua origem na vastidão gelada da Antártida. Essas massas de ar influenciam diretamente nas chuvas e secas irregulares que afetam nossa agropecuária. É por isso que a presença do Brasil na Antártida é tão importante. A Estação Antártica Comandante Ferraz, estabelecida em 1984, tornou-se um centro vital de pesquisa, ajudando-nos a compreender melhor a dinâmica atmosférica que afeta nosso clima. Em 2012, um trágico incêndio destruiu a estação brasileira, resultando na perda de 2 bravos militares. Mas o Brasil não desistiu. O governo federal, por meio do Ministério da Defesa, iniciou a reconstrução da estação com o objetivo de retomar as operações e os estudos científicos. Hoje, a nova Estação Antártica Comandante Ferraz está de pé, pronta para continuar sua missão de desvendar os segredos da Antártida e prever as condições climáticas que moldam nossa Terra. Então, com esse vídeo, a gente pode compreender melhor a importância que o Brasil tem também na pesquisa científica e nos resultados que ele traz a respeito do nosso clima, a respeito desse meio ambiente que pode influenciar o aquecimento global. Seguindo, a gente verifica que a Antártida ela apresenta um comportamento climático distinto do Ártico, ou seja, diferente do que a gente vê no Polo Norte, na região do Ártico, devido à sua configuração e isolamento. Apesar do aumento das temperaturas e da redução do gelo, a região testemunha o crescimento da capa de gelo marinho e da precipitação de neve. Então, aí quer dizer que a capa, ou seja, ali a quantidade de gelo em determinados lugares da Antártida estão reduzindo, tá bom? E ali também a diminuição da precipitação. Isso é atribuído ao quê? Ao aquecimento global. Então, quanto mais quente o planeta, mais esse gelo derrete, que aumenta a evaporação dos oceanos e direciona a umidade para o sul.
Essas novas pesquisas, elas indicam crescimento de musgo. Então, para poder estar crescendo ali vegetação, quer dizer que está ocorrendo o degelo daquela área. Para estar ocorrendo o degelo, quer dizer que há um aquecimento global ocorrendo. E ele, então, vai ocasionando rachaduras nas plataformas de gelo. É por isso que é importante a gente estar estudando formas de manter aquele ambiente seguro, tanto para o nosso clima quanto para a geopolítica internacional. Quais seriam os impactos diretos que a gente sofreria com o derretimento dessa camada de gelo? O aumento do nível do mar, e aí a gente teria problema nas regiões litorâneas, inclusive o Brasil, né? O litoral ele poderia ser diminuído por causa da água que invadiria essa região. Regulação do clima global, como eu falei, o gelo naquele local reflete a luz solar e o calor de volta para o espaço, fazendo com que o nosso clima seja mais ameno, seja mais frio. Se derrete, o nosso clima, por consequência, ele fica mais quente. As instabilidades das plataformas de gelo. Se esse gelo, essas plataformas se desprendem, elas vão para o oceano, para águas mais quentes, vão derreter e também aumentam ali a quantidade aumentam o nível, dos oceanos. É um indicador de mudanças climáticas, porque lá a gente percebe o gelo derretendo e, de repente, algo do passado pode voltar. Como é que a gente pode saber? A gente vai encontrar ali diversos vírus e bactérias que foram, então, congelados pelo tempo nessas plataformas. Com o derretimento pode ocasionar problemas. Impacto nos ecossistemas, como eu falei do CRIO. O CRIO é a base da cadeia alimentar dali da Antártida. Se retira o CRIO, que é uma espécie acostumada com frio intenso, com água super gelada, como é que as populações daquele local vão se alimentar? Então, vai impactar diretamente nos ecossistemas. Pode-se prever, com o estudo do gelo, cenários futuros ambientais. Então, a Terra, ela, às vezes, repete seus ciclos. Então, de repente, a gente consegue ali prever algo que pode acontecer. Com o derretimento do gelo, ocorre a liberação de metano do solo, o que faz com que aumente os gases de efeito estufa, por consequência, o aquecimento global. Agora a gente vai analisar rapidamente um vídeo aqui do Google Earth que traz uma região da Antártida. Nessa região, vocês vão conseguir analisar que o gelo ele vai derretendo conforme o tempo passa. Às vezes parece que a camada de gelo aumenta, ela vai diminuindo, mas o que acontece ao final é que ela diminuiu e esse buraco acabou aumentando. Eu vou aqui diminuir o zoom para vocês e vocês vão ver que é uma realidade que acontece em todo o litoral da Antártida. Então, por consequência, isso quer dizer que o nível dos mares está subindo conforme o tempo passa. Vamos falar de atividades econômicas que são, então, desenvolvidas nesse local. Temos a pesca, que ela é a principal atividade econômica da região, focada principalmente no CRIO, né? Como eu já falei, ele é um camarão bem pequenininho, tanto é que uma baleia se alimenta de toneladas do CRIO para poder se manter diariamente. A merluza negra também é desenvolvido lá turismo, ou seja, se você quiser viajar e conhecer a Antártida, é possível, através da Associação Internacional de Operadores de Turismo Antártido. Mas ela sempre vai buscar desenvolver essa atividade, minimizando os impactos ambientais. Antigamente se tinha exploração mineral, mas ela foi proibida com o Protocolo de Madrid e foi declarada uma moratória, ou seja, uma multa grande de 50 anos, um período de 50 anos que não se pode explorar nenhum minério dentro da Antártida. E, por fim, a bioprospecção. O que é isso? São micro-organismos que estão adaptados ao frio extremo e têm potencial para fazer medicamentos, enzimas industriais e outros produtos que podem ajudar na saúde humana. Então, na Antártida, a gente conseguiu verificar que, além dela ser o mais frio, o mais ventoso e o mais seco, ela é de grande importância para o nosso clima. Sem a região da Antártida, nas condições que ela tem hoje, que já são algumas extremas, porque o nosso planeta já está mais quente, o nosso planeta, por consequência, vai ter um maior volume de água, essa água, né, dos oceanos vai subir e todos os países que têm litoral vão sofrer nas cidades litorâneas, porque essa água vai invadir os continentes.
E, por consequência, não tem gelo para refletir a luz solar, fica mais quente, a temperatura do mundo também aquece cada vez mais. Então é importante essas pesquisas lá serem desenvolvidas para que dessa forma se pense em possibilidades de diminuir o impacto no nosso clima. Por aqui encerramos a nossa aula.